Toda comunidade nasce de uma história. Antes de um templo, veio um povo. As famílias chegaram, construíram suas casas, dividiram seus sonhos e a fé. Tudo começou de forma simples. E a partir de agora, você vai acompanhar o documentário A História que Nos Formou. Cristais. Lugar cheio de lembranças, história, gente acolhedora. Relataremos a origem desta comunidade, desde o início das primeiras famílias até a expansão das novas comunidades. Com a família de Antônio dos Santos Souza e Delmira Rosa Ramos, que são os nossos bisavós. Quem foi o primeiro aí que era dono desses terrenos aí tudo, eu já falei, era o pai de pai, Antônio dos Santos. E eu tinha dois terrenos, tinha terreno lá no Cascavel e tinha aí. Aí ele ficava na seca, mandava a água do rio e lá ficava nas águas. Aí quando ele morreu, ficou dos filhos. Resolveu doar o terreno para a Cruz Diocesana, mas quem doou foi os irmãos, que era do Antônio dos Santos. Mas ele já tinha morrido há muito tempo, eram os herdeiros. Era Justina de Souza Ramos, Maria Francisca de Souza, Massimino de Souza Meira, Abel de Souza Meira, José dos Santos Meira, Tereza de Souza Meira, João dos Santos Meira, Joaquim dos Santos Meira, Leopoldina de Souza Ramos, Manuel de Souza Meira e Arquias de Souza Meira. Foram os 11 filhos de nossos bisavós que assinaram esse documento doando, né, o terreno para a igreja. Aí juntou tudinho. Até eu jurava o documento como é que é. Não tinha uns que os maridos assinou, que era casado no civil. O Avelino Roca mesmo. A casa do Avelino Roca era ali onde é que é. Essa casa que tu comprou e coisa que derrubou. Ali é do Avelino Roca. Porque os herdeiros, quando doou, cada herdeiro fez uma casa. Vitorino tinha uma casa, todo mundo tinha casa. No Atizé, todo mundo. O último que fez uma casa foi pai. Foi o último. Aí eu já tinha assistido fazer a casa. Inclusive, o início da praça, né, foi nesse terreno onde ficava o curral desse nosso bisavô. Esses terrenos, né, fica na Fazenda Santa Polônia. Vamos lá para a primeira casa de oração. Tinha as casas chamadas casa de oração. Uma que eu vejo falar que era aí onde é que é de menina agora, de boi. Aí tinha uma casa, até que as portas dela eram assim. Era certo, não era assim de arqueado, assim. Que rezava era aí. Aquela casa lá, onde é que era. Agora não tem lá, onde é que é de Inácio? Onde é que é de João de Ajasto agora? Tinha uma pracinha lá. Lá tem outra casa, chamava Casa de Oração também. Lá que celebrava missa. É a mais nova. Celebrava missa e coisava. E depois, certo tempo pra cá, acho que parece que vendeu, ela virou casa de festa, de forró. O padre Francisco criticava isso aí. Como é que pega uma casa de oração e vai casa de fazer festa? Que em 1927 foi o ano da primeira missão que teve aqui. E já estava usando a segunda casa. Por que será, né? O que aconteceu com a primeira? Era pequena, não cabia o povo? Será que a segunda casa de oração era a residência de nosso bisavô? Então, casa de adobe, coberta com telhas, com 6 portas e 4 janelas, contendo uma mesa e 2 bancos em um salão grande. Essas descrições estão no documento de compra e venda que Abel de Souza Meira, herdeiro, vendeu para Antônio Jacinto em 1930, que vendeu para Quirino Cirino dos Santos em 1943. Não tinha nem nome, isso que o pessoal de fora, quando vinha aqui, falava, vamos lá nos Meira. Antes de ter, não tinha nome não, eram os Meira. Que rezava aí, tinha reza, tinha depois que coisou, fez a igreja de Rapadura, ficou Santa Terezinha. Aí no livro Rede UNEB 2000, na página 8, fala que o padre Aníbal Coelho convidou os proprietários e pediu que erguesse uma capela em honra a Santa Terezinha do Menino Jesus. No mesmo ano, José dos Santos Meira e irmãos doaram a área de terra e assinaram a escritura pública em 1828 para a formação do povoado. Ainda em 1927, providenciaram um cruzeiro e colocaram no lugar da igreja. Elias Marim disse que o pai dele, né, falava que o povo rezava e cada um levava uma pedrinha e colocava no lugar onde ia ser a igreja. Diz que falava, né, um dia nós vamos ter uma capela, um dia nós vamos ter uma capela. Então, em 1928,
foi o início da mais importante construção de cristais. Essa nossa capela, né, que é chamada de igreja, né, pelo tamanho dela já não é mais uma capela, é uma igreja. A construção da igreja, eu sei que meu pai contava que ele estava na escola, o professor dele foi esse povo Meira, lá dos Três Oiteiros mesmo, que era o Cornélio, o irmão de Chico Meira, esse povo assim, e o pai contava que na hora do recreio, falava recreio, tirava os alunos para vir carregar pedra para jogar dentro da cava da igreja. Diz que para fazer a igreja, diz que botava as crianças até para carregar água numa lata de óleo, que eu tempo pouco comi muita óleo, cada criança com uma latinha de óleo para buscar água no rio, para fazer o alicerce da igreja, sabe? Isso aí já vi contar. Esse foi no tempo de Ifigênia de Rosário. Quando Ifigênia era menina, muito mais velha que eu. Ela contava que era que batia numa enxada, mas o povo vem comer, vem beber. Contava a construção da igreja. Ela contava isso. Que ela que era bater a enxada, uma enxada assim, ó. Então já sabia que era para vir comer. Agora o telhado, eles falam que foi um Crispim que fez esse telhado aí. A família dos Crispim mora por aqui também. Foi quem fez o telhado, uns contam que eles levantavam um pedaço da parede e subiam o madeirão. Ficava todo desnivelado assim. Ali ia para o outro lado, subia um pedaço da parede e nivelava a madeira. Enquanto aquele lado enxugava, veio para o outro lado, subia mais uns 2 fiadeadas ou 3, subia a madeira. Ia para o outro lado, e a madeira foi subindo, e a coisa foi levantando, foi subindo. Na hora que terminou a igreja, depois subiu o madeirão, subiu junto já. Lá tinha 12 madeirão lá, subiram junto. Os braços foi depois, eu acho, mas aquela madeirona foi subindo, e a coisa foi levantando, foi subindo a madeira. E desde que levaram a madeira já toda escrita em algarismo romano, para não perder, as peças da madeira, tudo feito em algarismo romano. Escrever, pegava um formão assim e fazia, abria buraquinho e fazia. O X, o V, o 1, ia fazendo. Quando chegava lá em cima, só encaixava, ia procurar anexar as peças tudo em número algarismo romano. Isso eu achava engraçado. Isso. O que achei interessante foi isso. Usava, aquele tempo usava muito. Botava dentro de um tambor e deixava mexer assim, ó. Botava dentro de um tambor. O cocô de boi misturava assim, depois jogava no barro. Depois jogava no barro, para poder fazer o reboco. O adobo era de 50 de tamanho, parece, por 25 de largura. Eu sei que aí botava, retrata, quando faz parede, tijolo e meio. Lá era adobo e meio. Um adobo assim e outro assim. De forma que formava 80 de largura a parede da igreja. Então, começou os trabalhos em 1928. E em 1930, pelo que consta nas pesquisas, essa capela já estava pronta. O que aconteceu em 1930? Macaúbas recebeu a primeira visita pastoral de Dom Juvencio Brito, com mais 2 missionários e um teólogo. E essa visita iniciou por cristais, que então passou a chamar-se Santa Teresinha de Macaúbas, no dia 5/7 de 1930. Isso está no livro Paróquia Nossa Senhora da Conceição Macaúbas, na página 57. Logo após o término da capela, o povo entusiasmado já pensava na imagem da sua padroeira. Porém, com a crise que se iniciou em 1931, seu povo teve que parar, pois muitos dos encabeçados tiveram que se mudar em consequência da crise. Isso está num texto que foi encontrado nesse livro de ata, na página 94, que com certeza é a letra do meu pai. Esse texto que ele escreveu é baseado no que ele ouviu, né? Com certeza, dos pais dele. Agora está chegando a vez da imagem de Santa Teresinha. O pai contava que depois veio a imagem de Santa Teresinha, e o pai falava assim, eu acredito que foi lá por 1940, mais ou menos, chegou a imagem de Santa Teresinha. Segundo Lindolfo, seu pai, Domingos Joaquim da Silva, foi quem buscou a imagem em Bom Jesus da Lapa, pois era tropeiro, juntamente com seu funcionário Ferreira, que é de Jurema, que veio andando a pés, puxando o burro que trazia a imagem. Domingos Joaquim da Silva foi o padrinho da imagem. Segundo José Davi, 63 anos, João Félix Trindade reuniu um grupo de cavaleiros e foi encontrar com a imagem no açude. E a mesma foi deixada na casa de Osorão,
que hoje é a casa da família Fagundes Roque, e que foi trazida provavelmente em dia de missa em procissão. Em 1966, o seu vigário, Pai José Maria, pregava ao povo a necessidade e a obrigação do leigo de pregar a palavra de Deus. Para isso, teria que fazer o culto dominical. Então, desde 66 que ele falava, e em 67 foi que foi criado o culto dominical. 18 de maio de 1967. Foi a primeira celebração do culto dominical em Cristais. Foi o leigo, né, tendo essa alegria, porque até antes era só o padre que celebrava, o sacristão respondia, né, em latim, ajoelhado, ninguém saiu. Enquanto isso, o povo rezava o terço, porque como não sabia responder à missa, todo mundo rezava o terço enquanto o padre celebrava. Graças a Deus, esses projetos estão fazendo que a gente, né, faça esse trabalho maravilhoso antes que a gente não morra, porque depois não tem mais jeito. E o cemitério, Sérgio, a gente deixou de falar, porque a gente achou que em 1930 Geminiano doou, né, o cemitério. Também tem as pessoas que foram enterradas, né, aqui na igreja, que a gente não foi falado no momento, né? Jurema. Convido a você para conhecer um pouco da história desse povoado. A região é denominada Jurema de Macaúbas, devido à sua ampla vegetação nativa. A construção da capela foi realizada com esforço voluntário dos habitantes da região, sendo os materiais adquiridos por meio de doações e leilões organizados na própria comunidade. Este modelo de financiamento resultou em um processo demorado para a conclusão da obra. Estava aí, eu era pequeno, eu não sei se eu tinha 10 anos ou 6. Chegou até hoje eu lembro, João Felo, Trindade. Chegou e falou, meu filho, cadê seu pai? Eu falei, ele tá aí, ó, ele tá ali com... Mostrei assim, que a gente tem o ditado, mostrar assim. Ele tá aí com o torrão de farinha. Ele chegou e falou, lugar bonito, moço, de fazer uma igreja, de ter uma igreja. E vai, João Paulo, tinha uma igreja aqui. Depois foi, acabou. E depois esse meu tio, morava em Minas Gerais, veio. Quando chegou, teve a voz, vamos inventar, vamos fazer a igreja. Começou já a fazer alguma coisa. E depois tinha Manelo, ele chama Edineca, Manelo. E o irmão dele pegou, e eles eram carpinteiro e pedreiro, chegou, meteu o pau fazendo a igreja. Fazendo a igreja, aí vai devagar. Ontem Deus ajudou que fez essa igreja. E para mim, essa igreja aí é o tesouro que nós temos aqui, essa igreja, e o cemitério. Todas as pessoas que morriam aqui, um dia que ia enterrar, os cristais. Tudo enterrado, tudo os cristais. Meu pai mesmo está enterrado nos cristais. A área de terra aí foi um homem que ele morava aqui, era conhecido como Zé de Dormel. Né, que o pai dele chamava, era apelido, né, de Dormel, eu não sei. E o nome dele era Zé. Ele que doou essa terra aí. A comunidade também dispõe de um cemitério comunitário, cuja construção ocorreu na última década, viabilizada por meio de doações dos moradores. O terreno foi doado pelo senhor José de Ornélio. Tem todos os terrenos lá, tem meu pai também, mas lá era ele. Essa casa ele não podia ter deixado derrubar essa casa, que era a última casa que tinha, mais melhor que tinha, era aí. A turma não ligou, não sabia o que era nada. E o Paulo é meu avô, é o mais velho daqui. E, portanto, foi eu que pôs o senhor São Paulo, por que pôs o senhor São Paulo, que era ele que chamava Paulo, agora pediu São Paulo para trazer o santo, São Paulo. São Pedro foi o homem que trouxe o santo, ele batizou o santo, ele é padrinho do santo, ele fez tudo.
E aqui do tempo que começou era bonito demais, era bom, era gente, mais gente. Porque de primeiro falava, é o mordomo, agora falava é o doiteiro, né? De primeiro é o mordomo. Falava assim, eu chamava, eu convidava o povo ficava alegre e vinha gente de Pitanga, vinha de todo lugar. Essa igreja foi ajudada daqui, até de São Paulo, tudo. Às vezes eu ia para São Paulo, a turma ia, fazia uma lista, pegava dinheiro lá também, foi ajudando. Fez, eu tenho graças a Deus, fez a igreja e foi levando. E o tesouro que nós temos aqui, essa igreja e o cemitério. É. E tirando disso era dos cristais todo mundo enterrava lá. Saía daqui, carregava nas costas, porque naquele tempo não tinha carro, não tinha nada. E quando começou aqui, não tinha carro não. O carro que primeiro que teve aqui foi aí do açude, me chama Nogueirinha. Nogueirinha, que primeiro que teve um carro que pisou um carro aqui. De primeiro, sabe o que ele fazia? Ele rezava para as almas. Entendeu? Que rezava para mais, que tinha matraca, rezava para as almas. Era na casa de quem que rezava? Em todas as casas. Não era numa casa, não. Naquele tempo ninguém tinha registro, não. Quem tirou o registro, quem tirou foi eu. Naquele tempo eu andava para São Paulo, andava para lá para cá. Ninguém mexia com ninguém, não. Não tinha registro, ninguém tinha documento, não. Estou aqui de frente da igreja da comunidade de Curral Novo e vamos conhecer um pouco da história desse povoado. Eu sei toda a história. Muito anos antes do meu tempo, mas eu sei da história. A comunidade de Curral Novo, ela tem 155 anos de fundada, pelo meu bisavô José Cavalcante Costa. Então, ela foi fundada em 1870. O santo que festejava lá era Coração Jesus. Até hoje eles abandonaram ele, mas ele está lá. Ele está lá, ele deve estar lá na igreja ainda. Em 1870, os dois bisavôs meus foram os primeiros a chegar no Curral Novo, eles dois. José, todos eles chamavam José Cavalcante Costa, que é o meu bisavô, que foi quem fundou a comunidade do Curral Novo, em 1870. E o outro é José Honório Pereira. Então esses dois homens chegaram no Curral Novo nessas épocas passadas e aí fundou o Curral Novo. Aí todos que estão lá, tudo alguém que casou de fora, tudo descendente desses dois homens, todo mundo. O Curral Novo é na fazenda Riachão, porque vem vindo até a fazenda Jurema, eu sei. Para lá, eu não tenho conhecimento. Fazenda Jurema divide com a Santa Polônia. Santa Polônia divide com a fazenda Riachão, que o Curral Novo está dentro da fazenda Riachão. O pessoal que era dono desses lugares aqui, da antiguidade, era de Rio de Contas. Então, o Curral Novo levou o nome de Curral Novo por causa que as pessoas que cuidavam da fazenda, empregado ou escravo, cuidavam das fazendas dos animais. Aí eles tinham dois currais, um que já existia mais velho e fizeram outro novo lá. Meu pai me mostrava até o lugar do curral, aqui numa capoeira que meu pai tinha aqui embaixo, mas nessa época era carrá. Aí eles diziam assim, hoje nós vamos perder a criação, o gado, aonde? Lá no Curral Novo, porque tinha um curral velho, antigo, e aquele novo que eles fez. Então, por isso ficou para o Curral Novo e nunca fica velho. Eu não. Macaúba para cá era cheio de gado e animal, égua, tudo. Aquilo tudo era feio. Não tinha largo. Então, quando tinha um largo que tem aí da praça para lá, chamava Vale de Mexeriqueira. Aqui no fundo de uma roça que eu tenho que é do menino meu, tem um lugar que dava salo, os animais vinham lá no meio aí. Então, nessas épocas, que os animais, saía gente lá de Macaúba, de Brecha, Capitão Profilho, procurar animal, né? Gado, era tudo aí. Cada marruais pé duro que fazia ter medo. Ficava aqui seca as águas.
E passava gordo, comendo cipó, comendo caruá, direto. Aí tinha vez de ter mais de 30 vaqueiros atrás, para curar bezerro, curar polvo. Então, eles marcavam, uma hora era na salina, chamava salina, que é o gado lambia. Outra hora andava em mexeriqueira, mas depois pegou morrer bicho de bicheira, que não tinha lugar de prender. Eles fizeram um curral, a turma, os donos dos criação. Aí, quando eles vinham, eles falavam, nós vamos encrontar lá no curral novo. Então, esse apelido pegou e não fica velho nunca. A comunidade aqui, desde eu criancinha, que eu rezava na casa de um dos carvagantes. Depois ele morreu, ficou rezando nessa casa que tem na praça, que é um Dervilino, mora, que é a casa grandona, né? Ali era de um tio meu, casado com uma irmã de minha mãe. Aí ele mudou para São Paulo, aí vendeu para o pai da Ervilino, Antônio Joaquim, que é o dono da praça, né? Então ele vendeu para ele acabou de crescer, que era pequenininha, mas a reza era reza, missa lá. Depois, com o tempo, rezava na casa de Titões, que é tio meu ele. Era reza, missa, casava muita gente lá. Aqui embaixo mesmo tem um bocado de gente, já velhinho, casou tudo aí. Depois a igreja, ali começou, começou a fazer os adobos, no mesmo ano nós fizemos tudo. Foi tudo, a comunidade mesmo, né? Que ajuntou e fez predeiro, servente e tudo, só a madeira. Mesmo a madeira, esse tempo a gente achava no mato ainda, né? Aroeira, palinha. Só mesmo aí, a comunidade mesmo, rezava uma reza para ajudar em alguma coisa. Desde quando rezava aqui na casa, já era a escolha do padroeiro, que é Santo Antônio. Porque o pai chamava Antônio, ele escolheu um santo do nome dele. A missa, naquele tempo, só celebrava uma missa no dia do padroeiro e trouxe ele antes da missa, a imagem. Não teve procissão assim, na chegada não. O cemitério aí é velho, isso aí é coisa do tempo da Vacela que começou ele. Que morreu uns excelentes lá, que aquilo o povo assombrava. Uma pessoa veio de São Paulo, da família, e adoeceu e morreu desse mal. Aí enterrou lá, no mato. Aí enterrou lá, que não podia lá botar, e depois que enterrou eles lá, fez ele de madeira, ele era feito de madeira da aroeira. Vinha gente de tudo quanto é canto, maiadinha, sepultava aí. Aí estava enchendo. Com o passar dos anos foi que fez ele de adobo. Mas de adobo não, de tijolo. Ele tinha lá marcado direto, né? Mas depois está com um ano e pouco que reformou lá, apagou e não fizeram. E nós juntamos lá, juntamos todo mundo, foi fazendo. Tinha da Maiadinha para cá, no final tinha dia de 30 pessoas, foi dentro de uma semana e pouco nós fizemos. Esse estado foi onde eu criei andando direto, quando eu era de 16, até quando eu casei, não perdi um domingo que estava. Gostava. Tempo de missa, de festa, nós saíamos daqui 10, 20, ia para lá, amanhecia o dia lá na rua, rodando, ali prosando, até o dia amanhecia. Vinha embora, depois acabasse a missa. Na minha infância, o lugar que nós mais andávamos, nós tínhamos a caravana da rapaziada. Arriava os burros aqui, era nos cristais. Nós não perdia nada lá. Para mim, é um lugar muito querido demais. É os cristais. Porque nós, todo domingo, rezava a reza do primeiro domingo do mês. Nós não falhávamos. Quando nós estávamos aqui, a gente estava para São Paulo, que a gente trabalhou muito para lá. Era os Meira. Primeiro foi fundado pela família Meira. Joaquim Meira, que foi um dos primeiros fundadores dos cristais. Joaquim Meira. Saviano Meira, que é filho dele, morreu um homem já idoso. Muito conhecido demais, né? Saviano Meira.
Vocês estão acompanhando um pouco das histórias das comunidades que fazem parte do Distrito de Cristais. E agora vamos conhecer um pouco da comunidade dos Três Outeiros. E o que eu sei, aqui o nome desse lugar aqui, o nome desse sítio, era sítio Esbarro. Mas depois, quando formou a comunidade, quem ficou na frente da comunidade, de coordenador, aí botou o nome de Três Outeiros. E Leandro é porque é a família dos Leandro. Meu avô chamava Leandro. É tanto que o menino do Cristais, quando vinha jogar bola, falava que vinha jogar bola no Leandro. Rezava no sábado à noite. Quem celebrava o final de Chico de Alvilino, que era o frenteiro de 74, de 73 para frente, de 73 que eu cheguei, já estava começando, já rezava. De hora que num canto, nem outro. No lugar da coluna, nós rezava o terço em famílias. Aí quando rezava, por exemplo, rezava hoje aqui. Aí o povo que estava aqui, aí a gente perguntava, e de hoje a hoje, quem vai querer? Aí a pessoa ribava a mão e falava, pode ser lá em casa. Aí quando era nos 8 dias, a gente rezava lá na casa do outro. Depois que nós saímos de casa em casa, ali tem um predinho. A gente começou a fazer uma celebração lá, mas como a gente estava sentindo bem, né? Tinha uma pessoa que não estava bem. O padre veio, fez a reunião, e aí ele foi e pediu. Quem tinha uma casa grande, que dava para poder fazer celebração, a Maria, que já estava cuidando do predinho para modo fazer a celebração, ela falou que podia ser na casa dela. Aí começou, foi o quê? Foi em 75, mais ou menos. Foi que começou rezando lá na casa da minha mãe e lá continuou. Já para começar a comunidade, que a missa primeira foi na casa de Adolfina aí, nessa casa velha que está aí, só os turrão aí. Naquele pé de angico, foi a primeira missa que teve aqui nessa comunidade, foi debaixo daquele pé de angico lá. E quando foi mais para frente, que a gente já começou a arrumar namorada, ela vai namorar, namoramos 4 anos, acabou a missa lá, a gente casou lá debaixo do pé de árvore mesmo, porque não tinha igreja ainda. Então mesmo, lá na casa de Adolfo, quando costumou mesmo, ficou. Até fez a igreja. Em 1981, foi quando o padre Oswaldo Ribeiro dos Santos chegou na paróquia. Ele começou a fazer as visitas nas comunidades. Padre novo, né, na paróquia, começou a conhecer as comunidades. E aí viu que a necessidade de uma comunidade em Três Outeiros era grande. Falou, é preciso fazer a capela. Aí foi que quando fizeram a reunião, eu doei a área de meio hectare para poder fazer a capela. Aí conseguimos lugar aqui, e aí foi rapidamente, nós conseguimos levantar essa igreja aí, né? Fazendo de leilão, roça comunitária. Aí nós conseguimos, dentro de 2 anos, nós conseguimos levantar a igreja, né? Levantou. Mas antes de cobrir a igreja, já teve missa antes de cobrir a igreja. Naquele tempo. Foi todo mundo, né? Tudo mutirão, mas até a hora que a gente ainda conversa. Se fosse para fazer a igreja hoje, do jeito que foi aquele tempo, um pouco aquela garra, ajudando de tudo, era homem, era mulher, criança, todo mundo ajudando para ter aquele lugar ali de oração. Se fosse hoje, não fazia não. Enquanto um estava lá pegando uma venaria, qualquer material para levar, o outro já estava fazendo café. Quando era o café, era um bolo, era um chá, para tudo, uma água, tudo naquele benefício. As mulheradas, tudo era, né? Era todo mundo, tudo aquela boa vontade, aquela garra, aquele amor, assim, o sol quente, e estava todo mundo lá para poder fazer. Pôs uma lona, e aí agora fez a missa já de tardezinha, coberta de lona. Eu batizei o menino também. Depois, São José de Souza pediu ao prefeito para fazer uma sala, e ele conseguiu fazer aquela sala lá, ele fez e entregou para a comunidade. Inclusive ele fez porque está realmente dentro da área da comunidade, ele fez e entregou para a comunidade. É tanto que ali tinha celebração, ali tinha a pastoral. A escolha do padroeiro, aquela casa de lá, que eu estou falando que era a casa de comadre Loura, de compadre Vitorino, ela festejava São Sebastião. Tinha Luzia de Zé Pequeno ali também que festejava São Sebastião.
Duas, uma rezava lá, outra rezava cá, as duas. Aí achou para bem e escolheu o padroeiro de São Sebastião. Todo ano, dia de São Sebastião, tinha reza aí na casa dela. Quantas vezes eu vim de lá de casa para vir na reza aí. Reza de leilão, fazia leilão. Não sei em que empregava o dinheiro, né? Foi eu e meu cunhado Milton, que é irmão dela, que nós trouxemos de São Paulo. Compramos lá, eles deram dinheiro para nós. Pegou e deu dinheiro nós como se tivesse emprestado o dinheiro da passagem para nós, né? E desse dinheiro nós trouxemos a imagem. Chegou lá e comprou a imagem. Inclusive foi nós dois sentemos na bancada. Chegamos na garagem, quem falou que eles queriam que viesse em cima, queria que botasse no barreiro. Falou, isso aqui não, isso aqui é a imagem. Mas. Aí como é que você leva, aí? Sentemos nós dois, eu com ele, eu mais ele, e botemos ela aqui no colo, nós trouxemos. Ele no colo, eu sei que a gente trazia aqui, todo mundo olhando aquele bichão no colo. Foi, veio direto pra cá. Daqui que nós fizemos a procissão e levamos pra lá. Moço, mas e pra comprar esse santo lá? Cheguei lá, compramos essa imagem mesmo. Chegou lá aquele embrulho, quase nós foi roubado na época. Porque o cara hoje pensa que quer ver aquele embrulho e acha que é coisa, vixe, é um prêmio, mas... Aí nós botávamos todo mundo no olho e ficava, que negócio é esse? Aquele cuidado. De quebrar, porque é gesso, né? Aí deu que fazer para achar essa imagem, rapaz, esse São Sebastião. Foi muito bonito, foi bom. Saiu aqui a procissão, todo mundo. Já deu, foi bem animado. Até entrou lá na igreja, até chegou na igreja. Foi assim, como nós jogava bola, eu, Alcides, nós... aí nós falamos pro padre Oswaldo, nós vamos caçar, a gente arruma um campo para nós jogar bola. Aí ele também, né, ele mesmo pegou e foi lá e soltou a ara. Falou que vendia o terreno, eles faziam o campo de bola. Mas que vendia, ele não dava, vendia. Aí os que estavam jogando, que jogava, falou que comprava. Quem tinha o dinheiro, pagava dinheiro. E quem não tinha, e tinha o feijão, entregou de feijão. Teve bastante que eu mesmo entregou de feijão. O Delfim também entregou de feijão. E aí nós já arrancamos os tocos que tinha na roça, lá na ara, tinha os pés de cucu que tínhamos, nós arrancamos tudo. E aí, inclusive o dia que inaugurou, quem estava aí foi Camilo. E Camilo veio também. Olá, estamos aqui na comunidade de Nova Esperança e vamos conhecer um pouco da história desse povoado. Celebremos o mistério de amor do Senhor em atitude de fé, renovando em nós a esperança e a capacidade de amar sempre. O início vem a origem de Santa Terezinha, que a gente começou desde jovem caminhando para lá. Depois passamos para Três Oiteiros, né? A história daqui que foi formada primeiro pela associação. No começo daqui nós fizemos muita reunião na casa de Compadre Chava ali. Aí juntava até bastante gente. E aqui não tinha nada não. E aí foi formando, e depois arrumou os papéis tudo. Aí fizemos um galpão lá no Zé da Mata. Galpãozinho pequeno. E no tempo que ia inaugurar aquele salãozinho lá, tinha uma reza que tinha na casa de Coa Maria ali. Eles sentaram a associação e acharam que seria bom criar uma comunidade. Para criar a associação, aí no dia que foi escolher o nome, diz assim, devido a ser bastante sofrida e ninguém nunca desistiu, vamos dar o nome de Boa Esperança. E o nome da comunidade? A Natália. Foi e falou assim, gente, a associação é Boa Esperança. Por que a comunidade não seja Nova Esperança? Aí quando ela falou, todo mundo bateu palma. Uma esperança nova. Então vamos colocar Nova Esperança. Eu não sei se foi em 88.
Em ano de 88 fez a barragem lá no Riacho. Eu adoei meu lado do terreno, eu adoei para a associação. Antônio Chumina também adoou a parte dele e fez a barragem. Depois que a barragem fez a barragem, ficou a barragem feita sem encher, não tinha enchido de jeito nenhum. Passou as águas, criou um pouquinho de água, mas não encheu. Quando foi em 88, novembro de 88, 15 de novembro de 88, teve uma eleição no Cristais. E o povo foi votar e estava chovendo bastante. Quando nós veio da eleição, já estava sangrando a barragem. Estava sangrando. A água estava lambendo por riba, estava quase passando. Chega, estava escumando por riba, para passar por riba. Aí nós chegamos, arrumamos as carriolas e pegar a terra e botar a terra em cima da barragem, para não passar por riba. E a água foi baixando um pouco. Aquela força da cheia abaixou um pouco. Aí levou e o sangrador deu conta da água, sangrou e ficou a água, não quebrou a barragem. Aí nós começamos serviço no molhado, fazendo horta. Não tinha quase espaço na terra, mas da água e atolava, a gente pisava assim, o chão atolava por causa do molhado, terra branca. Aí as mulheres pegou fazer horta. Depois, quando baixou mesmo, que não sangrou mais, a gente começou a plantar rama de batata, maniva. Tomate já tinha muda, as mulheres já tinham feito muda de tomate, pegou mudar tomate nos molhados. Plantou semente de abóbora e tudo. Depois foi aonde surgiu Antônio Pereira, prometeu que dava o lugar, que ele doava o lugar. E como doou? Aí ele doou lá a parte, mas era um matão lá que era só carrasca. A gente teve que entrar na foice, enxadão e picareta, arrancando moita, arrancando pau. Aí ele disse, não, eu dou uma hectare, um quarto ficando para o prédio escolar e as outras 3 partes ficando para a comunidade. Aí foi aonde a gente já se ofereceu, porque já tinha um chanfari de um poço que tinha aí na roça de Dezinho, que essa água estava indo para lá. Depois, a primeira missa, depois que nós rocemos o lugar, destoquemos tudo, queimou e estava tudo limpo, aí agora chamou o padre para vir ver o lugar e celebrar a missa. A missa foi celebrada debaixo de um pé de braúna, na frente da casa de Antônio Pereira. Que até hoje a gente tem até sentimento disso, porque teve um dos membros que entrou depois e derrubou a braúna. Então, daquela braúna, nós passamos para a oficina da casa de Antônio Pereira. Para celebrar a missa, a gente fazia a celebração, e vai, que vai. Depois, de lá, nós passamos por debaixo de um pé de embuzeiro, que ali na frente de Elias. Foi outra coisa que foi demolida dentro de Nova Esperança, que não foi da minha vontade. Aí, do pé de embuzeiro agora, já partimos para fazer o leilão, para modo nós dar início na capela, que já foi depois dessa missa que tinha acontecido debaixo do pé de braúna lá. Aí agora continuou, nós celebrava debaixo do embuzeiro, fazia preparação de batismo debaixo do embuzeiro, fazia batizado debaixo do embuzeiro, fazia o leilão era debaixo do embuzeiro, tudo ali. A gente reuniu e mais ou menos definiu a metragem. E aí a construção foi feita toda em doação, né? Fazia mutirão e começou desde o início até que deixou coberta, praticamente toda feita em mutirão. E só o povo do lugar mesmo foi fazendo a coisinha mais simplesinhas, depois
Já teve alguma mudança ali, né? Que o formato aí do altar não era desse tipo. Depois, com o tempo, foi mudando e está hoje na situação que está, né? Isso aqui, se a gente não tivesse assim uma fé profunda, e com certeza tinha até desistido, né? Porque você sabe que dentro do trabalho comunitário ele vem muitas pressão, né? E teve um momento até de, como a gente sempre teve ligado na parte de financeira, de cuidar de dinheiro, essas coisas, já teve ponto até de ser chamado de ladrão, né? E você tem que botar a cabeça no travesseiro, consultar a sua consciência e deixar que aquilo tudo vai para trás e seguir em frente, né? Estamos aqui em Santa Polônia. Viemos conhecer um pouco da história dessa comunidade e do seu povoado. Veio muito tempo aqui, né? Sem comunidade, é só um lugar dominado, tinha as poucas famílias, né? Uma casa longe da outra. Rezava o texto nas casas. Quando morria alguém, rezava os versos de São Gregório, né? O José França. E eu comecei como catequista, dando catecismo lá no predinho da Boca do Poço. Através do senhor falecido José Francisco de França, conhecido como Zé França, e o seu filho Jaime, pegaram 2 folhetos dados pelo seu Camilo e me chamou para ajudar eles para fazer a celebração, né? Para dar início, uma celebração. Aí eu aceitei o convite e nós comecemos com esses 2 folhetos lá no predinho da Boca do Poço, que já existia aquele prédio lá, né? Aí tem dia que ia 4, 5 pessoas, dia quase que era só nós mesmo, né? Tinha dia que não ia os 3, mas ia 2. E muitas horas, eles que pregaram os folhetos, pensavam até em desistir. Eu falei, não, mas nós não podemos desistir não, nós começamos. A gente tem que prevalecer, né? Aí deu a ideia de fazer uma reunião para tentar construir a capela, né? E não é fácil. Quem nunca mexeu numa construção de uma capela não sabe o que é sofrimento e as contrariedades que aparecem, né? Joaquim de Santo doou uma área de terra pertinho da casa dele para fazer uma igrejinha lá. Só que aí não deu certo, até começou a fazer o trabalho lá. As paredes já estavam quase 2 metros de altura. Aí veio contrariedade, veio sofrimento, né? Como é que é? Contrariedade. Aí a gente falou, ó, isso já começa. Nem levantou as paredes, está na metade, já tem contrariedade, é melhor desistir. E aí veio... José, que é tio dele aí, que era irmão do seu João Lopes, doou uma área maior cá onde é agora. Começou de novo ali fazendo a igreja. Nós deu a ideia, vamos aproveitar o material. Então nós botamos uma massa meio fraca, aí nós arrancamos, é tudo tijolinho, e ó, de tição, né? Porque senão não tinha coluna, fazia tudo assim. Aí arranquemos lá, limpemos tudo. Aí Joaquinzinho, vocês sabem, Joaquim Francisco de Souza, que é meu tio da mulher aí, falou, pode arrancar, Zé, que eu dou o meu carro e felinho para arrastar para cá, aproveitar o que der para arrancar lá, traz para cá. Depois riscou, começamos a abrir, aí tinha um Pedrinho que morava ali, ainda chegou. Falou, Zé, a mulher não está gostando muito de botar essa igreja aqui não, vai fazer barulho aqui. Nunca vi dizer que a igreja faz barulho, né? Aí, falei, moço, aí eu já estava de saco cheio. Ô Pedrinho, se tu tem medo da mulher, não tem não. Não, daqui não sai mais não, vou a derradeira como é. E aí, foi para frente, daí para frente. Aí só começou a construção.
Eu sei que quando a gente reunia para rezar, falava, tem que fazer igreja, tem que fazer igreja. Zé Olímpio, Salviano Meira, né, que é o pai de Zé Olímpio, né? Falava, Pedrinho de Tizeca, né, que é o Pedrinho, é filho de Zé Baixinho, né? Ele falava, eles tudo falavam, de fazer igreja, tinha que fazer igreja. E o padre também, o padre Osvaldo, ele também incentivava, tem que fazer a capelinha. Inclusive aquele Zé de Agida, ele não era daqui, Agida foi em São Paulo, depois veio com esse senhor e ele trabalhou muito lá. Ele dedicou muito lá, ele fazia muito trabalho lá sozinho. Às vezes a pessoa passava, ele estava lá sozinho trabalhando, né? Ajudando. Ele ajudou bastante. E quando foi em 93, a igreja já estava coberta. Antes disso, né? Desde lá do prédio da Boca do Poço, que nós começamos a celebrar, numa missa lá, o padre Osvaldo falou que ele viu falar que tinha uma santa com esse nome. Ele ia lutar para adquirir a imagem dessa santa. A imagem chegou lá muito antes da igreja ficar pronta. Ficou na minha casa a imagem. Fez uma festa muito bonita no dia que essa imagem chegou lá. Ele mesmo avisava para o povo, né? E aí ele falou assim, ó, reúne o pessoal, no dia da chegada da imagem, vamos fazer um encontro. Aí a imagem chegou, parou ali na frente da casa do finado Zé Joaquim, mas de Isaura, sabe? E o povo que estava lá em casa foi tudo ao encontro, receber lá a imagem. Quem recebeu a imagem da mão do padre foi até Ambrosina. Ela tem uma devoção muito forte com Santa Polônia por isso. O padre chamou ela, entregou a imagem para ela, e ela que foi com a imagem até em casa. E o povão acompanhando, muita gente. Quando arrumou lá, que já dava para levar, outra caminhada de novo, outra festa de novo, bonita demais, muita gente, muito fogo, muita cantoria, acompanhando a imagem até a igreja. Já depois da igreja construída, no tempo, né? Aí eu falei para o José Costa, não está com muito tempo que ele morreu, está com 6 meses que ele morreu. José Costa, que morava aqui. Aí eu tenho um terreno, né, para ali, o terreno é profundo, né? Eu falei, Zé, por que você não renova aqui para alguém construir a casa aqui, para aumentar o lugar? Ele não queria, não. Não, vou vender não, tal. E aí, chegou um genro desse Zé Vitorino, né? Genro dele, genro do dono do terreno. Ele falou, vamos construir, Zé. Vamos lotear. Eu conversei lá com meu sogro lá, ele falou que pudesse lotear. Aí ele chegou aqui logo e entendia mais ou menos de mapa, de metragem, assim, né? Aí fez no papel e nós meteu o pau. Porque se não vendesse, atrasava o lugar. Atrasava. Isso aqui era roça de passo para lá e para cá. Você já ouviu falar da comunidade Roça Velha? Pois é, estamos aqui hoje para conhecer um pouco da história dessa comunidade. A região sempre foi denominada Roça Velha, embora a origem do nome seja desconhecida. Inicialmente, os moradores precisavam deslocar-se até Cristais ou localidades vizinhas para participar de celebrações religiosas, como cultos e missas. Posteriormente, essas celebrações passaram a ocorrer em residências da própria região. A partir de 2001, as celebrações religiosas passaram a ocorrer regularmente no prédio escolar. Em 2003, o senhor Ireno Alves de Araújo organizou a construção de uma capela, em um terreno doado pelo senhor Antenor José de Oliveira. Os recursos para a obra foram obtidos por meio de doações de moradores locais e outras regiões, leilões e da mão de obra voluntária dos habitantes interessados. A construção levou aproximadamente 3 anos para ser concluída, embora ajustes e melhorias tenham sido realizados ao longo do tempo. Ela era de chamar Zé de Quirino, Zé de Tia Marinha, então seu Zé. Morreu já, morreu do cavalo, gostou até um povão novo. Miguelão, o finado Miguelão ali também. Antônio de Sérgio aqui, Antônio de Sérgio, tudo aqui. Eu acho na casa de um velho que tinha aí, eu já morreu já. Como é que era o nome? Chamava Zé de Quirino. Aí depois foi para na igreja, foi rezar. E eu fui na Lapa, comprei um sino desse tamanho assim, e dei para dar na igreja. Eu dei botar na igreja e quando acabar,
Ela botou na guia e subiu com isso assim, desalou. Inicialmente, a comunidade pertencia à paróquia de Santa Luzia de Bipitanga, da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, até o ano de 2010, quando passou a integrar a paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, pertencente à Diocese de Caetité. A padroeira da comunidade é Nossa Senhora Rainha da Paz, cuja imagem foi doada pelo senhor Nelson Mascate e entregue à comunidade em 18 de junho de 2005, às 4h30 da tarde, durante uma bela celebração presidida pelo Padre Paulo, momento de grande alegria para os moradores. No decorrer desse documentário, conhecemos várias histórias de diversas comunidades. Agora vamos conhecer um pouco da história da comunidade de Lagoa da Pedra. Quando eu mudei por aqui, foi a primeira pessoa de fora a mudar por aqui, foi eu. Só tinha o meu sogro aí. Morava ali assim. E o mais aqui, quase tudo era só mata, mas mata mesmo para valer. O nome de Lagoa da Pedra surgiu porque tem uma lagoinha ali e lá tem uma pedra encostada. Foi até eu mesmo quem botei o nome de Lagoa da Pedra e espalhou para o mundo afora e ficou Lagoa da Pedra mesmo. E na lagoa tem uma pedra, está lá até hoje, porque pedra ninguém arranca, né? Está lá até hoje. A capela aqui foi eu que fui para São Paulo e lá as coisas ocorreram para mim. Tinha uma mulher lá por nome de Mercedes, ela dava muita mão o pessoal daqui que ia para lá. Ninguém achava serviço não, só via gente com fome. Ninguém achava serviço. Aí ela falou, ô seu Manelo, vem aqui, pede meu santo aqui, que ele arruma um serviço para você. Falei, cadê ele? Mesmo assim, cadê ele? Está aqui. Eu cheguei. Como é o nome dele? São Judas. Eu falei, ô meu São Judas, me ajuda aí, que eu arrumo um emprego onde eu trabalhar. E virei as costas aqui e saí na estrada, saí fora, saí cá na rua, peguei a rua para cá. Vim em cima do serviço, aí pertinho. Tinha mandado o cara embora, porque o cara não queria trabalhar. Tinha mandado embora, eu cheguei na hora certa. E cerrei o coco com esses homens e trabalhei até, fiz estudo aqui, trabalhando mais eles lá. Vinha aqui, ficava um pouco, voltava para lá, também já ia direto, né? Foi pelo esse milagre que ele fez para mim lá, que eu arrumei o serviço, que trabalhei e fiquei indo e trabalhando mais sombra. Aí foi que eu fiz a igreja para ele aqui. Falei, nós vamos ser devotos de São Judas. Que aqui também não tinha São Judas por aqui perto, não. Nós ia na comunidade no Curral Novo, né? Nós ia lá, que nem eu falava com o Madre Valite, e eu, e as outras aqui, que tinha os meninos, ele botava Manela e ia num jegue, né? Botava os meninos cambar no jegue, e com o Padre Antônio, mas com o Madre Valite colocava os meninos no carro e levava lá para a comunidade lá. E vai. Quando foi um tempo, ele saiu, o Padre Antônio foi para São Paulo, o Madre Valite também foi. Aí agora ficou o neto de Manela, um filho dela. Ficou indo para lá e celebrando lá mais um padrinho dele que tinha lá, um parente da gente. E vai que ele é o dirigente de lá, e ele se incentivou mesmo, porque o menino tinha vontade. Quando foi um dia de domingo, ele chegou aqui e falou, ô vô, e assim, o senhor mais Adolfina, que ele me chamava Adolfina, o senhor mais Adolfina vai concordar o que eu falei lá com meu padrinho? E eu falei, o que foi que você falou? Ele falou assim, eu falei com meu padrinho que se dava de formar uma comunidade aqui, porque aqui já tinha um lotinho de gente na Lagoa da Pedra. Então ele falou, vê lá meu filho, vê lá com o povo lá,
E você pode muito bem formar lá uma comunidade lá. Leva um guide daqui para lá, que mesmo fica bom. A hora que está lá, quando não tiver lá o culto, você vem aqui e nós fica aqui. Aí agora ele veio, chegou, falou, avô, nós vamos começar rezando o terço. Rezando o terço. E Mané falou assim, aqui em casa, ele disse, avô, não, nós vamos ali para o prédio. Nós vamos ali para o prédio, nós vamos rezar lá, e até ver que amanhã chega para ajudar nós. E por ali ele foi convidando gente, e foi agrupando gente, e vai. Depois, aí agora nós passou a fazer fazer a novena de São Judas Tadeus, e nós foi ajuntando, que nem aqui, tinha nós aqui da comunidade aqui, toda mãe de família, um ano era uma que era festeira, outro ano era outra, outro ano era outra, outro ano era outra, até passava tudo, né? E naí se ficou. Foi indo até, formou um dinheirinho aí que deu para comprar os material, né? Para fazer a igreja. Aí agora foi agrupando gente, mas moço, lá no prédio, lá parecia que se tivesse até hoje, estava uma beleza. Então aí até que chegou o ponto que meu menino já tinha uns 15 anos, então ele por ele mesmo decidiu aqui, mais pai, que eu estava em São Paulo, mais pai que Maria do Fina. Isso foi em 92. E aí agora foi através de reunião, encontro de jovens, reza do terço, reza de leilão, que nem a Maria do Fina falou. E a coisa foi animando. Logo fizemos a capela, foi tudo serviço voluntário, ninguém pagou mão de obra de ninguém. Eu sei que a comunidade foi registrada mesmo em 95. Novembro de 95. Infelizmente, ele foi de uns que faleceu. Faleceu dois meninos meus e de Maria do Fina. E eram os enfrentantes daqui. Acontecia que ele fazia frente, que ele não precisava de gente estar atiçando ele. Tinha hora que eu até tirava, porque se ele pudesse, ele fazia tudo quanto era trabalho na comunidade, sobre assim, era preparação de batismo, era de casamento, se deixasse ele sozinho, fazia. E aquilo ficava os outros incluindo, e ele não, ele fazia tudo. Que nem não estava, quando ele faleceu mesmo, não estava nem com 2 meses que eu falei assim para ele. Eu estava limpando a casa, aí ele chegou e falou assim para mim, mãinha, mas eu não sei o que é que tem comigo, já está com 3 vezes. Eu estou batendo com as pessoas. Chegou assim, até correndo sangue na mão. Aí ele falou assim, eu falei assim, meu filho, você toma cuidado, que nesta hora me deu vontade de olhar a Bíblia, que quando eu abri a página foi bem, não sei mais se foi Ezequiel ou Daniel, que falou assim, orai sem cessar, que o Satanás nos cerca 24 horas. E você toma cuidado. E eu não estou podendo dormir direito porque você morando naquela beira daquela pista, meu filho. E eu só fico sossegada quando eu escuto o bater do portão que você entrou. Ou que você sai daqui, ou que você sai de lá que chega aqui. Ele respondeu assim, mãinha, eu posso morrer de um acidente, porque se for minha assim, nem sorte. Mas eu tenho muito cuidado, mãinha, não preocupa não. A senhora está deixando de viver preocupado com nós? Não. E não foi, acho que não foi 2 meses. Ele foi acidentado lá, em frente à casa dele. Porque meu filho, ele, quando o outro faleceu, tinha um pé de rosa lá, ele chegava, porque toda vez que ele chegava eu tinha que mencionar. Aí ele chegava, ele tinha que tirar uma rosa lá e trazer e falar, mãe, alegra, mãe. Alegra, tá vendo essa rosa aqui? Ela é igual a nós, ela desabrocha cedo, mas à tarde ela murcha. Então,
Ele foi, mas nós sabemos que é o caminho de nós tudo. Então, eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus por ele. Foi pouco tempo, enfim, foram esses 2 filhos meus. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado esses poucos tempos, mas agradeço muito a Deus. A História que nos formou é um projeto que foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc.